nesse intervalo de tempo, né? Na verdade, no intervalo comercial, durante o espaço que o Variedades vai ao ar, e ele sempre traz sucintamente, né, de uma forma sintética, informações objetivas com a previsão do tempo. E a gente, de tempos em tempos, solicita a ele a gentileza de ampliar esse espaço e trazer mais detalhes, o que ele fez no dia 21 de dezembro, quando entrou o verão, repercutindo o verão. E naquela oportunidade, ele nos falava de que estava confirmado, aí, consolidado, um clima com umas chuvas abaixo da média e que a tendência de que fossem bem baixos os níveis de hídricos aí até a primeira quinzena de janeiro, que a partir da segunda quinzena de janeiro poderia haver alguma certa mudança. E infelizmente isso se concretizou. Agora estamos tendo algumas pancadas de verão, até com alguns temporais localizados aqui. Para a gente ampliar um pouco mais essa informação, eu solicitei ao Ricardo que hoje, em vez de um boletim mais sintético, nós fizéssemos um espaço mais amplo. Por isso, vamos à previsão do tempo dentro do Variedade nessa manhã. Primavera, verão, outono e inverno são destaques do tempo pra gente saber que tudo tem seu tempo certo. Onde acontecer, olha o tempo. Apoio de Riedel Máquinas Agrícolas. Riedel Máquinas Agrícolas, concessionária Estara para Tupã-Seretã e região. Fone 32 7222 54 e 32 7236 99. Pois é, com o apoio de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Estara, hoje nosso contato novamente com o Ricardo Henck, desta feita em forma de entrevista, não de um boletim, para que a gente possa ter mais detalhes, possamos conversar mais, ampliar as informações com relação ao tempo. E é claro que a gente começa, Ricardo, trazendo a primeira informação agora, do que você pode nos falar sobre esse início de semana, o que acontece no dia de hoje, na terça, na quarta, aqui na nossa região, em Tupã-Seretã e região. Ricardo Henck, muito bom dia. Nós estamos sem o áudio do Ricardo. Bom, o pessoal havia testado ali o áudio, mas parece que há algum problema técnico aqui. O pessoal está corrigindo então essa conexão para a gente então poder trazer essa informação com ele ao vivo. Está me ouvindo? Ok, estamos lhe ouvindo. Desculpa a falha minha, não tinha tirado o microfone. Tranquilo, vamos lá. Então a gente não é novidade aí, né? Quase 2 semanas com esse calor que ninguém aguenta mais, e a tendência realmente é a semana começar com esse calor, tá? Então a gente ainda vai ter uma parte da semana ainda marcada pelo final dessa onda de calor aí bastante significativa, dá para dizer até histórica, no sentido não só das temperaturas bem elevadas no estado, mas também dentro disso a sequência de dias, é muito longa essa sequência de dias com temperatura muito elevada. Então hoje a gente tem novamente aí um dia bastante quente, agora faz 30 graus em Tupã-Seretã, e a tendência realmente é que a temperatura continue se elevando ao longo da tarde. Até vocês devem notar aí o céu um pouco esfumaciado, esbranquiçado, talvez por conta aí, só para ter uma ideia, dos incêndios que acontecem, por exemplo, na Argentina, no sul do Paraguai, em parte do oeste do Rio Grande do Sul. Na região aí dá para, pelo menos por imagem de satélite, a gente verificar que tem essa presença. E ao longo do dia, agora da tarde, terá um aumento da nebulosidade, e com isso há novamente a previsão de temporais localizados. Então a gente reforça novamente que não significa que vai chover em toda a região, mas em setores localizados, devido à presença não só do calor, mas também da umidade, né? Vão ter formações de temporais localizados. E onde der o temporal pode ser significativo, com até alguma chuva moderada forte, vendaval, raios e granizo isolado. Tá? Então pode acontecer de um evento desse tipo acontecer numa localidade do Tupã-Seretã, não muito longe, nem chover. Então Perfeito. Esse padrão se mantém. Então praticamente todos os dias anteriores aí teve essa dinâmica, tá? E é porque realmente assim a disponibilidade de umidade ela não está toda concentrada em cima do Rio Grande do Sul. E amanhã também tem esse mesmo prognóstico. Então temperaturas aí em torno de 38, 39 graus, dias quentes, com aumento da nebulosidade ao longo do dia, somente na tarde, com condição maior para temporais fortes e localizados. Então essa é a tendência de hoje para amanhã. Entre quarta e quinta, as condições para pancadas de chuva vão aumentar, as condições vão ser mais favoráveis à ocorrência de chuva e temporais na região. Tá? Então, já na quarta-feira, uma frente fria ela começa finalmente a
a avançar, né? Então a dinâmica dos ventos na atmosfera vão mudar, então vai quebrar um pouco vai quebrar, na verdade, esse padrão de estagnação dessa massa de ar extremamente quente em cima da nossa região, e aí a frente fria vai atuar no estado de quarta para quinta. Então, com condições aí para temporais na região, quarta-feira ainda vai ser quente em Tupanciretã, mas na quinta-feira já vai dar para sentir um alívio aí após a entrada da frente fria, tá? Então, de hoje até quarta-feira tem essa previsão de temporais e com maior probabilidade de quarta para quinta, tá? Mas todos os dias tem esse risco aí de eventualmente tu ter temporais fortes, com chuva moderada forte em áreas localizadas, além de vendaval, granizo isolado e raios, tá? Então pode ter algumas regiões que nem chuva significativa vai ter nesse período de 4 dias, infelizmente, enquanto outras áreas podem ter acumulados bons de chuva. Então, realmente a segunda quinzena de janeiro voltou a ter esse padrão, mas ainda longe do que era o ideal, né? Bastante Claro. irregular. E aí essa última semana vai continuar assim também irregular. Perfeito. Bem, lá em dezembro, eu sei que você não se sente confortável fazer isso, nenhum meteorologista se sente confortável de dar essas previsões a um prazo maior, mais longo assim. Sim. Mas em dezembro você fez esse comentário que está se concretizando. Agora na segunda quinzena voltamos, como você bem colocou aí, a ter alguma umidade, alguma presença, não o ideal, mas está tendo. O que você pode nos falar, Ricardo, com relação a fevereiro e março, porque é um período muito crítico, especialmente para a lavoura de verão, especialmente para o soja, né? A gente está tendo já dificuldade de água para consumo humano e para animais, e que também é uma dificuldade. Mas, enfim, fevereiro e março, o que você imagina, o que você prevê que esteja por acontecer aqui na nossa região? Na verdade, assim, todo o prognóstico, ele é baseado principalmente em modelos meteorológicos e modelos climáticos, tá? Então, cada um tem uma saída, uma resposta final que dá um indicativo de mais favorável a chuva, menos chuva, temperatura mais elevada, mas só isso não explica, porque ainda tem as influências, por exemplo, não só do Laninha, que são as águas frias lá do Oceano Pacífico, que só para abrir um parênteses, né, o Laninha, ele estava moderado quando a gente conversou lá no início do verão, e no final do ano ali chegou a ter uma intensidade forte. Tá? Agora dá para se classificar como moderado, mas ele está impactando bastante a nossa região. As águas aquecidas do Oceano Atlântico também estão influenciando. Então, assim, de uma forma geral, olhando os modelos, a probabilidade maior de ocorrência é que em fevereiro a gente tenha pelo menos um começo de fevereiro, desculpa o português, né, menos ruim, né, não tão ruim de chuva, tá? Porque vai ter um padrão um pouco mais favorável a ocorrer pancadas de chuva na região. Então, essa primeira semana de fevereiro, ela tem uma tendência de uma chuva mais próximo do normal nessa primeira semana de fevereiro. Na segunda, a chuva ela tende a ficar mais concentrada no norte do estado, em direção a Santa Catarina. Então, a tendência é que seja ruim aqui para nós, do extremo sul do Rio Grande do Sul, tá? Na parte mais sul, e deve ser bom aí para o interior do Rio Grande do Sul, norte do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e do Paraná. E vocês vão estar na região de divisa, região de fronteira onde tende a ser pior a chuva, que é do sul do Rio Grande do Sul para o Uruguai, e ao norte mais favorável à chuva. Então, vocês vão estar naquela área. Então, em alguns momentos pode aí ter uma influência de um lado ou de outro. Infelizmente, vocês estão na zona de transição, né? Então, essa segunda semana tende aí a ter essa irregularidade também. Então, fevereiro, a primeira quinzena, principalmente na primeira semana, uma probabilidade maior de pancadas de chuva. A terceira semana e a quarta também podem ocorrer pancadas de chuva, mas de uma forma geral segue mais ou menos esse padrão, né? Mais favorável em direção ao extremo norte do Rio Grande do Sul e menos em direção ao sul. Então, assim, dentro do próprio mês de fevereiro, tu vai ter essas oscilações, né? Essas variações de momentos, talvez com umas pancadas boas de chuva, alguns períodos seguidos sem chuva. Então, a irregularidade vai se manter
E não descarto que dentro do próprio município tenha setores com uma chuva próxima do normal, em outra área uma chuva variando de normal acima, enquanto outras abaixo. Tá? Certo. Então, em média, por precaução, até porque nós estamos vivendo esse fenômeno de laninha, outros padrões, a tendência é a gente puxar para baixo, tá? De normal abaixo de uma média, considerando uma média geral para a região. Mas como vocês vão estar nessa zona de transição aí, principalmente na primeira quinzena, pode ser que dê algumas pancadas que puxem um pouco a chuva para próximo do normal, em algum ponto até supera. Só para abrir um parênteses, só para ter uma ideia. Se a gente pegar a chuva que ocorreu do dia 1º de outubro até hoje, na estação meteorológica do IMET, em Tupanciretã, choveu 238 milímetros. Então, imagina 238 milímetros passados aí quase 4 meses, né? Isso é pouca chuva. E lembrando que lá entre julho e setembro, choveu 313. E setembro foi, metade da chuva desse período de trimestre, de julho a setembro, foi em setembro. Então, se tu olhar de outubro para cá, é muito pouca chuva, né? Então, realmente, claro, como eu vou falar, tem as medições pontuais das localidades. Tivemos aí dias em que, por exemplo, em dezembro, numa mesma localidade, choveu o dobro do que choveu o mês todo, por exemplo, na estação de IMET, porque ali não choveu, né? Enquanto que outro ponto teve, né? Mas como referência, seguindo aí a estação do IMET, é um valor que realmente assusta, assim, pela baixa quantidade de precipitação, né? Sem dúvida. Bem, fevereiro e março são meses que a nossa cultura de verão vai crescer e depois ela precisa ser colhida em final de março, abril, para lá, naquele período lá. Março, você falou fevereiro. Março e abril já podem nos falar alguma coisinha de qual é a tendência? Ainda assim, tem eu tenho meus receios, assim, né? Mas a tendência é de puxar de normal para baixo, tá? Perfeito. Principalmente assim, porque pelo menos a metade sul do estado vai estar em direção ao Uruguai, vai estar ruim de chuva em março ainda. Pelo menos a maior probabilidade de ocorrência é essa. E aí vocês vão estar nessa região de fronteira. E como boa parte do estado ainda vai ter esse padrão de chuva normal abaixo, vocês entram nesse pacote, né? E ali na região mais da Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, uma chuva mais acima do normal. Não sei se vocês se lembram, em outras conversas que a gente teve, a questão de anos de laninha, né? Sim. Então, uma das coisas que a gente observa já por experiência, por vivência, de ter vivenciado situações assim, principalmente na faixa leste do Rio Grande do Sul até o leste de Santa Catarina e leste do Paraná, é que em eventos de laninha como esse que a gente está tendo, não é incomum acontecer chuvas extremamente elevadas em curto período de tempo. Digo assim, eventos que já ocorreram de 300, 400 milímetros em menos de 24 horas. Tá? Isso geralmente acaba acontecendo principalmente na faixa leste. A gente teve vários casos, só citar rapidinho, Camaquã em 95, Florianópolis em 95 no Natal, tivemos aí São Lourenço em 2011, uma chuva em março, teve vários e vários eventos de chuva extrema em curto período de tempo. Então, não é incomum isso acontecer agora também nesse resto de verão. Tá? Então, a probabilidade maior para a faixa leste. Então, eventos pontuais, então não é de se assustar assim, puxa, lá na cidade tal choveu 200 milímetros em 3 horas, por exemplo. Às vezes acontece. E pode acontecer, isso aumenta, olhando trabalhos acadêmicos e estudos de casos e assim por diante, e pela experiência a gente já viu muito essa relação, né, de eventos de laninha moderada forte com esses eventos extremos em meio a uma estiagem. Sem dúvida. Então, às vezes tu tem 30 dias sem chuva numa cidade, num dia choveu 300. Como é que foi a chuva mensal? Foi acima da média. Quando tu olhar lá no futuro os dados mensais de chuva, tu vai ver, puxa, naquele janeiro, em meio à estiagem, a chuva ficou acima da média. Aí tu vai olhar o dado diário, tu vai ver, de 30 dias, 29 não choveu, mas num deu 300. Tem casos que acontece isso. Perfeito. Então, é difícil tu dizer que vai ficar acima da média, abaixo. A tendência, por tudo que a gente já está vivendo, é ter esse padrão de normal para baixo. Tá? Perfeito. Então, mas isso pode mudar, tá? Então, só reforçar isso, tá?
Você começou aí comentando sobre essa questão também do intenso calor que nós estamos vivenciando, e eu, sinceramente, não lembro de um período tão extenso com tantos dias quentes assim. Ontem, até conversando com o Wolf Gobato, que é gerente-geral da Agropan e homem que há 40 anos acompanha a agricultura aqui em nosso meio, ele também não lembra de um período tão grande, não só de seca, mas de calor tão intenso, né? De temperaturas beirando os 40 graus quase que todos os dias, né? E não amenizando. E essa questão do calor, esse divisor de águas que você antes comentou entre a quarta e a quinta-feira agora, pode amenizar esse calor na nossa região? A tendência é realmente que a gente tenha de quarta, né? Quarta-feira ainda vai fazer calor em Tupanciretã antes da chegada da frente fria, e na quinta, após a chegada, o vento já muda para o quadrante sul, começa a soprar principalmente sudeste, então já tem uma diminuição boa da temperatura comparado ao que está se vivenciando, né? Então, se hoje a gente está com 30 graus agora, a máxima na quinta deve ficar perto de 25 graus a máxima do dia. Então vai dar um alívio momentâneo, né? Mas o calor, aos poucos, ele vai começar a voltar em direção ao final do mês, né? Então as temperaturas aos poucos vão começar a se elevar, claro, não no patamar que a gente está vivenciando. Claro, Tupanciretã não tem uma série longa de dados históricos oficiais, né? De 30, 40, 100 anos, como algumas estações que existem em outros lugares do estado. Tá? Então a gente não consegue comparar, puxa, faz tantos anos que não acontece. A nível de região, acredito que a maioria de nós não vivenciou assim algo tão marcante, né? Principalmente pela sequência de dias com temperatura extremamente elevada. Então, assim, se tu vai olhar dados do estado, do Rio Grande do Sul, em relação a eventos extremos, muitas marcas de registros históricos estão sendo batidos, né? Só não bate um ano que foi 1943, mas nem isso dá para dizer que não pode bater ainda até o final do meio da semana aí aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, tem alguns lugares realmente do Uruguai mesmo, teve 44 graus, foi a maior temperatura já registrada no Uruguai até hoje, oficial. Então, assim, é uma onda de calor histórica, não só pelas temperaturas extremamente elevadas, então a gente tem mais de semana com temperatura acima de 40 graus no estado, dias seguidos, e aí, claro, agrava porque também não está chovendo, né? Então, mesmo que dê essas pancadas localizadas de chuva, tu não tem ingressos de massas de ar frio, as frentes frias não conseguem ingressar na região. Então, a atmosfera, ela está com a circulação dos ventos que meio que permitiu que se formasse essa estagnação dessa massa de ar quente sobre nós, e aí ela acaba cada dia mais ganhando força. Né? Essa massa veio da onde, Ricardo? Porque a gente olhando nas imagens de satélite via assim claramente uma temperatura muito elevada pegando quase toda a Argentina, Uruguai, o Rio Grande do Sul, com temperaturas inclusive pelo satélite mostrando mais altas inclusive do que a centro-oeste, do que o norte do país. Da onde que vem tanto ar quente? Na verdade, sim, a comparação com o centro-oeste e o sudeste, principalmente no período ali do início, no final do ano, né, era principalmente porque tu tinha uma banda de nebulosidade e chuva se estendendo desde do norte do Brasil até o sudeste, sul da Bahia. Então, tu tinha aquele padrão lá por exemplo, o pessoal do Goiás mesmo, quando eu trabalhava lá no IMET em Brasília, e conversava muito com eles, dava a invernada, né, que para eles era vários dias consecutivos sem aparecer o sol e a temperatura baixa, que só chove, muita cobertura de nuvens. Então, quando tu compara o mapa do Rio Grande do Sul, que está sem chuva, sem nuvem, né, então tu via esse contraste. Puxa, lá onde tu esperava as temperaturas mais altas está bem baixo, enquanto que aqui está bem alto. Na verdade, é um padrão em que tu tem uma configuração de bloqueio, onde tu tem uma massa de ar quente, tá? Principalmente tu também tem um fluxo do ar quente vindo de norte, né? Da região norte da América do norte da América do Sul para a nossa região, e na verdade tu tinha uma estagnação dessa massa de ar quente seco inicialmente, então ela estava parada, estagnada. Então a circulação dos ventos em altos níveis não permitia, por exemplo, que frentes frias passassem por sobre o nosso estado, e aí massas de ar frio viessem entrar, o ar menos quente, no caso, né? Então, ficou estagnado. Então, como nós estamos no verão, né? Então, tu tem
recebendo direto a radiação solar, um dia atrás do outro, sem presença de nuvens. A gente teve vários e vários dias dessa onda de calor sem nuvem, né? Então, extremamente seco. O Conselhetor chegou a estar com umidade de 10%, 12%. Teve algumas previsões, a gente até ressaltou a importância de se hidratar e assim por diante, que é uma coisa comum do centro-oeste do Brasil na estação seca deles, que geralmente ali o pico é setembro, outubro. Então, na verdade, foi a sequência de dias sem ter ingresso de frentes frias, essa configuração dos ventos, principalmente em altos níveis, que meio que estagnou essa massa de ar quente, que foi ganhando força à medida que um dia atrás do outro sem chover e sem ter esse ingresso de ar frio. Então, na verdade, a configuração dos ventos é que fez ela se intensificar ao longo da nossa região. E agora, na verdade, já começa a ter um ingresso de umidade, né, nesses últimos dias. Então, por isso, tu começa a ter esses padrões, porque tu precisa do calor e da umidade. Quanto mais calor e mais umidade, mais forte tende a ser o temporal, né? Então, agora já começa a ter um maior ingresso da umidade, e aí, à medida que essa frente fria for avançando, aí vai dar uma quebrada nesse calor, tá? Não significa que acabou, vai ter outros períodos agora de calor ainda até ao longo do verão. Tá? Perfeito. Ricardo, quero agradecer a sua gentileza de novamente ampliar o seu espaço aqui de participação, além daquilo que normalmente você faz, que diariamente você faz com o seu boletim, hoje de uma forma mais ampla, nos trazendo mais detalhes e a gente interagindo e conversando com você. É uma gentileza que você faz à audiência da Tupã. Eu agradeço em nome da audiência a Atmosfera Meteorologia, empresa que você tem aí em Pelotas e que nos traz diariamente essa importante informação para toda a nossa audiência. Eu vou deixar o microfone à sua disposição, se alguma coisa mais você gostaria de ressaltar, se não as suas despedidas, porque ao meio-dia a gente lhe ouve, amanhã estaremos lhe ouvindo aqui no Variedades novamente, também nos boletins. Então, mais algum detalhe, por favor, fique à vontade, Ricardo. É isso, principalmente questão de ter essa precaução, assim, principalmente estiver exposto ao céu durante a tarde, né, principalmente ter esse cuidado, assim, com o sol, boa hidratação, e sempre estar atento, quando começar a ter a formação de temporal, eu vi que as trovoadas ali estão se aproximando, se abriguem, se protejam, porque é melhor prevenir do que vir a acontecer alguma coisa pior, né? Então, esses temporais de verão, não é incomum ser pego no susto com relâmpago, com raio do nada, né? Então, assim, pelo menos isso é pelo que a gente acaba tendo de experiência, assim, de estar acompanhando muitas vezes ali as formações no satélite, no radar, não está aparecendo nada, daqui a pouco se desenvolve em cima da região temporal, né? Então, ter essa precaução aí nos próximos dias, tá? Perfeito. Um abraço, Ricardo. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. 10h12, nós tivemos aí a previsão do tempo hoje, não na forma de boletim, mas de uma entrevista com o Ricardo Henke, nos trazendo as informações aqui na programação da sua Tupã, nesse espaço que tem o apoio de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Stara. Estar em nossa região é com Riedel Máquinas. Riedel Máquinas Agrícolas, concessionária Stara para Tupã-Sretã e região. Fone 32 7222 54 e 32 7236 99. Primavera, verão, outono, inverno são destaques do tempo pra gente saber que tudo tem seu tempo certo. Onde acontecer, olha o tempo. Apoio de Riedel Máquinas Agrícolas. Bem, são 10h com 3 minutos, 10h13, 35 graus é a sensação.